Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, meu brother Edenilson Moraes novamente aqui na área, e se derrubar é pênalti. E a gente vai continuando, a gente vai dando prosseguimento ao nosso curso focado de História de Mato Grosso, com vistas a esse concurso. Desta vez, senhoras e senhores, iremos analisar a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. Falaremos nesta aula sobre as principais características econômicas da província de Mato Grosso na transição do século XIX para o século XX. É isso aí, a gente vai fazer uma preparação focada para você ter um grande aprendizado e ficar competitivo para esse concurso. E não se esqueça, Deus ajuda quem senta e estuda. Então o que você está esperando? Vamos arregaçando as mangas e estudando com afinco, com determinação, dedicação, foco total, que os resultados serão positivos. Vamos nessa então, gente. Vamos falar então sobre a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra da Tríplice Aliança que foi um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, trazendo grandes consequências econômicas e sociais para a então província de Mato Grosso. Entre as consequências econômicas, nós temos aí o processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai, a navegação pela Bacia Platina, que foi um fator fundamental para a inserção de Mato Grosso no capitalismo monopolista e financeiro, fornecendo matérias-primas, poaia, erva mate, látex, derivados da produção bovina e consumindo produtos industrializados vindos diretamente da Europa. Nessa atividade de importação e exportação atuavam as chamadas casas comerciais que se estabeleceram nas principais cidades mato-grossenses, Corumbá, Cáceres e, logicamente, a capital da província, Cuiabá. Temos também as usinas de açúcar, que vão conhecer um processo de modernização de sua produção. As usinas de açúcar que vão receber aí maquinário, que vão receber aí a fase de modernização, da industrialização, do surgimento das usinas de açúcar na região do Rio Abaixo. Nós temos aí uma modernização da produção, as máquinas e os equipamentos que vêm importados e que vão dinamizar a produção de açúcar e seus derivados em Mato Grosso. Temos o extrativismo vegetal, galera, com a poaia ou ipecacuanha. Temos também a erva mate, a Ilex paraguaiensis. E temos ainda o látex. Pois é, a Hevea brasiliensis, a borracha. Todos esses produtos importantes do extrativismo vegetal em terras mato-grossenses. Temos ainda a pecuária, que vai conhecer uma fase de incremento da produção, e a extração de diamantes, a segunda fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses. Perceba aí que após a Guerra da Tríplice Aliança nós temos uma maior dinamização da economia em Mato Grosso. Vamos começar falando sobre as casas comerciais. O que eram as casas comerciais basicamente aí, professor Edenilson? As casas comerciais se constituíam em revendedora dos produtos importados, ou seja, as mercadorias que vinham do continente europeu, que eram importadas pelas grandes casas comerciais de Buenos Aires e de Montevidéu, entravam em Mato Grosso através das casas comerciais mato-grossenses.
essas casas comerciais trabalhavam com o comércio de importação e exportação. Então vamos lá. As casas comerciais trabalhavam com importação e também com exportação. Importavam produtos industrializados diretos da Europa e exportavam matérias-primas ou produtos em seu estado bruto, tais como poaia, o látex, derivados da produção bovina. A erva mate é um capítulo à parte, viu, pessoal? A erva mate era exportada por uma companhia que detinha o monopólio de sua extração, a Companhia Mate Laranjeira, perfeito? Mas os demais produtos da economia mato-grossense, via de regra, eram exportados através das casas comerciais, instaladas então nas principais cidades mato-grossenses. Aí está Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Então essas três cidades aí eram muito importantes do ponto de vista econômico. Inclusive, podemos afirmar que Corumbá era a mais importante cidade mato-grossense do ponto de vista econômico, aqui na transição do século XIX para o século XX. Afinal de contas, Corumbá, com o movimentado porto junto ao rio Paraguai e com as casas comerciais. Por essa razão, Corumbá era uma cidade com um grande dinamismo do ponto de vista econômico. Vale dizer também que essas casas de comércio funcionavam como verdadeiras agências bancárias aqui em Mato Grosso. Então, na inexistência de bancos, essas casas de comércio faziam câmbio de variadas moedas, chegavam inclusive a emprestar capital e também financiavam a produção. Vale dizer também que essas casas comerciais, elas tinham muita atuação financeira. Chegavam a arrendar terras devolutas, terras públicas pertencentes ao Estado, usadas para a criação de gado, para a atividade da pecuária, portanto, e usadas também para a extração de poaia e de látex. Olha só como as casas comerciais eram importantes na economia mato-grossense. E elas utilizavam-se da navegação fluvial para promoverem o escoamento da produção. As casas de comércio tiveram uma atuação fundamental na economia mato-grossense do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Aqui na imagem, na nossa lousa mágica, já temos aqui a Casa Orlando, na ilustração feita pelo Moacir de Freitas. A Casa Orlando foi uma das principais casas de comércio instalada aí no centro histórico de Cuiabá, no calçadão da Galdino Pimentel. Olha só, em Cuiabá está aqui a Casa Orlando, uma importante casa de comércio que nós tivemos aqui em Cuiabá. Mas lembrando que as casas de comércio estavam em Corumbá, em Cuiabá e também na Princesinha do Paraguai, lá em Cáceres também, ok? Muito bem, pessoal. Olha só, vamos falar agora da poaia. A poaia, ou ipeca, também chamada de ipeca cuanha, um arbusto nativo das terras mato-grossenses, utilizado na fabricação de remédios. Olha só que coisa interessante aqui, pessoal. A poaia utilizada na indústria farmacêutica. Vamos conferir aqui, pessoal. Olha só. A ipeca ou ipeca cuanha, um arbusto nativo das regiões do Guaporé e Vale do Alto Paraguai, do qual se retiravam de suas raízes uma substância chamada emetina. Emetina, substância retirada das raízes da poaia, utilizada na fabricação de remédios lá na Europa. Então, olha só, é um produto de exportação usado na indústria farmacêutica e era extraído de maneira artesanal. Era o poaeiro que se embrenhava na mata
para coletar a raiz da poaia, pessoal. Então usava-se métodos artesanais e enfrentava-se. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo. Forte abraço. Tchau. Clique lá.